segundo passo, né? A gente estava também junto também na audiência pública na Câmara, né? A gente te vê sempre muito emocionado. Quando passa as imagens ali também das fotos, da estrutura, de tudo, o que vem na sua cabeça do antigo São Januário que você viveu? E uma frase que ficou muito marcada foi que te cutucaram e falaram assim: nós estaremos juntos na inauguração de São Januário. O que você passou ali? O que você pensou naquele momento ali? É porque, assim, mexer com o São Januário me emociona, não preciso mais falar o porquê, né? Por exemplo, eu estava semana passada em São Januário na quadra de futsal, estava tendo o vôlei lá, e eu fiquei pensando, pô, aqui que eu cheguei com 6 anos, dói no coração saber que isso aqui, daqui a um tempo, provavelmente não vai estar mais aqui, e é toda uma história e lembranças. Mas eu sei também da importância e da necessidade de uma reestruturação de São Januário, por todos os aspectos, né? Até para comportar o número de torcedores do Vasco, que obviamente eu não preciso nem falar, para a questão de estrutura mesmo do estádio, dar um pouco mais de conforto para os torcedores, para as comunidades, principalmente a Barreira do Vasco, melhorar o entorno. Tudo isso tem um impacto grande. Quando a gente vê isso próximo de acontecer, obviamente a gente fica emocionado. Cabe agora a gente tentar, lógico, respeitando todos os ritos, mas acelerar o máximo possível. Vou fazer de tudo para que a audiência pública em São Januário seja o mais rápido possível, para que a gente consiga ter a votação antes do recesso dos vereadores, senão vai ter que ser depois. Mas o esforço é grande, respeitando todas as regras para que aconteça antes. A área que todo mundo quer, tem um Vasco-Flamengo também no domingo, importantíssimo. E gostaria que você falasse sobre o encontro que você teve com o Pedro Martins e com o Álvaro Pacheco, falando sobre as suas expectativas, né, teu primeiro contato com ele. O que você achou? Você poderia dar detalhes aonde foi sobre isso, por favor? Não, a gente foi jantar, o Pedro já tem tido um contato mais próximo. O Pacheco, um cara super educado, super carismático, mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamento, de jogo. Mostrei para ele um pouquinho, dentro da minha visão, que fui nascido ali, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Por mais que você possa ter um time maravilhoso ou não, não tem como você prometer o que você vai conseguir. A única coisa que você tem que se comprometer é ser competitivo, é lutar, é honrar dentro de uma ideia de jogo, obviamente, é fazer com que a atmosfera do lado de fora, que é a arquibancada, se sinta contagiada pelo que aconteça dentro de campo, né? Não é uma receita fácil, você pode investir 10 milhões, o que não quer dizer que você vai ser campeão. Mas tem dentro de campo alguns sinais que você mexe com a torcida. E o maior sinal que mexe com o torcedor do Vasco é o comprometimento com a camisa. Então, eu quis passar um pouquinho disso, falei um pouquinho da minha história para ele. Ele também falou um pouquinho da sua história. E dei tranquilidade, né? Porque ele chegou no meio, obviamente, de um processo que todos sabem. E falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem está ali trabalhando não vai ser afetado de nenhuma forma. E a importância desse jogo, sem botar pressão, óbvio, né? Mas a importância, obviamente, desse clássico, mais a tranquilidade para ele e para os atletas também. Pedrinho, dentro dessas suas conversas com o Pedro Martins, você falou, lógico, o torcedor do Vasco está muito agitado com as negociações pelo Felipe Coutinho, ele já confirmou também que existem essas negociações. Em que andamento está? Já tem acerto? O Vasco aguarda uma rescisão do Aston Villa com o Coutinho? Como é que está a situação toda? Então, a presença do Coutinho, ela causa um alvoroço. Dentro da minha casa também, que meu filho me pergunta todo dia. Mas, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem, obviamente, um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco, e nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Agora, isso não é um movimento fácil. Um movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente, né, após Vasco e Flamengo, eu vou ter um encontro com ele, e aí a gente vai ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone, obviamente o interesse é claro. Agora, quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade e aí sim pensar no próximo passo. Pedrinho, você esteve em São Paulo na semana passada, você tem conversado com muita gente interessada em possíveis investidores do clube. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa reunião em São Paulo e se você tem mantido conversas para possíveis investidores
para a SAF especificamente, se a conversa foi só para patrocínio ou também há conversas em paralelo interessados na SAF do Vasco. Só para ser muito claro, nós temos um sócio e nós respeitamos muito isso. Obviamente que a gente vai entendendo o cenário jurídico e nós temos que estar preparados para todas as situações. E o Vasco, obviamente, precisa de receita e de investimentos, seja de patrocínio, seja do retorno do sócio, seja de um próximo investidor. Então, assim, a gente tem que conversar com o mercado, obviamente, para estruturar o Vasco da maneira que ele merece. A minha ida em São Paulo já não é de hoje, né? A gente já vai para lá há muito tempo, conversar com muitos investidores, né, com alguns fundos, com possibilidade de patrocínio, obviamente para a gente aumentar a receita do Vasco. A gente teve somente, nesse mês, um patrocínio master. Isso tem um peso direto no fluxo do caixa. E a gente espera que a gente consiga organizar financeiramente o Vasco para que a gente não sofra nem financeiramente nem esportivamente nessa temporada. Ele está esperando o aporte, então, de setembro? Não, a princípio não. Com a liminar não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode te falar melhor sobre isso. E o aporte, a gente vai ter aí o Conselho Fiscal se posicionando sobre a questão do caixa, porque a questão do aporte também ela não influenciaria, obviamente, em contratações, em estruturas de CT. O aporte que aconteceria, se acontecesse, ele seria para sanar as dívidas que o clube teve. Então, assim, o aporte para as pessoas poderia ter um impacto que não vai ter, que as pessoas estão imaginando que tivesse. Primeiro, a gente não sabe se ele aconteceria. E segundo, obviamente, seria muito mais para as dívidas do que para qualquer tipo de investimento. Além do Felipe Coutinho, o Vascaíno pode sonhar com outros reforços também? Assim, Thiago Alcântara, como foi falado que teve conversa, existe algo nesse sentido? A única conversa que a gente teve foi com o Felipe Coutinho. Não teve conversa mais com nenhum outro jogador. E a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, eu vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento para o Vasco. Verdadeiramente quais são as perspectivas, beleza? Valeu. Quando ele vai ser apresentado? Na sexta-feira, 1h da tarde, Aí, o Vasco aí, ó. divulgou. De boné, gente. Esse é o novo estilo de Álvaro Pacheco. O Vasco divulgou aí no grupo da imprensa que vai ter uma apresentação não só do Álvaro Pacheco na sexta-feira em São Januário, 1h da tarde, mas também do Pedro Martins, diretor de futebol, que inclusive teve uma reunião aí com o Álvaro Pacheco e o Pedrinho também. Os três estiveram presentes, entre outras situações de conversa mesmo. Sim. O Álvaro Pacheco conheceu o Pedrinho e conheceu um pouco da história do Vasco, porque a história do Vasco tem a ver com a do Pedrinho também. Então, acho que é muito importante ele chegar, um cara que vem de outra cultura, de outro país, poder receber informações de pessoas que sabem o que é o Vasco, que estão dentro do Vasco da Gama, principalmente numa véspera do clássico, perto de um clássico, que é o clássico mais importante para o torcedor vascaíno, e desde sempre foi assim. Então, a minha expectativa é boa. Você tem algumas mudanças que podem acontecer no time titular. Você pode ter a entrada do Puma Rodrigues na lateral direita, o João Vitor virando o zagueiro, até porque ele estava sendo improvisado, e aí Galdames, Esforza, Payet, Adson, David e o Verratti lá na frente. É um time que promete ser mais ofensivo e mais agressivo também, porque esse é o estilo de jogo do Álvaro Pacheco. Caiado, uma dúvida que agora surge para o torcedor do Vasco. Ontem teve uma reunião técnica, né, antes dessa audiência pública de hoje, e me parece que está sendo meio que estabelecido que pelo menos a primeira votação pode acontecer antes do recesso. Aí fica a dúvida se existe a possibilidade da segunda também ser antes do recesso, para que esse processo fique mais acelerado. Já dá para ter uma previsão das datas, enfim? É importante destacar que é um projeto complexo e que assim que chegou na Câmara Municipal, toda a deliberação foi em tempo recorde, com dedicação e comprometimento total pela importância que o estado do Vasco tem, não só para o Vasco no futebol brasileiro e carioca, mas da importância para a cidade, do impacto social e esportivo que a gente acredita naquela localidade, muito importante para o Rio de Janeiro. E nós estamos já em processo de votação. Para que todos entendam, a gente deu o espaço necessário pela legislação, inclusive, das audiências públicas. Temos uma audiência pública na Câmara, outra audiência pública no local do impacto, né, que é a preocupação de mobilidade urbana, do trânsito, dos locais receptores. No caso, hoje, a audiência pública foi feita na Barra, onde foi esse entendimento, objetivo direto.
E segunda-feira, que hoje é quarta-feira, foi o processo de colocar o projeto, poder colocar o projeto em votação mais significante, que a Câmara dá a demonstração da importância da dedicação ao projeto, que foi o parecer em conjunto, como você sinalizou isso, para todos entendam. A Câmara existe as comissões permanentes e que tem a ver com o tema do projeto, que precisam dar autorização, e cada comissão teria 15 dias para poder estudar o projeto. Foram 13 comissões e isso foi numa reunião só, dado o parecer em conjunto. Então a gente acredita que o projeto já está em processo de votação, a gente espera decidir o quanto antes. Agora, Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado a tudo que o presidente do Vasco falou sobre a situação de aporte, se vai ter aporte, se não vai ter, da 777, Felipe Coutinho, Thiago Alcântara. Todas as novidades vocês conseguiram acompanhar nesse vídeo aqui no React do Futebol. Peço humildemente a você que deixe o like, porque isso aí dá uma força para o nosso canal. Lembrando também que nossa meta é 40 mil. Agora, galera, em relação a isso, eu acho que o torcedor do Vasco pode ficar bastante animado, bastante feliz, porque o São Januário está muito próximo de ser reformado, de ser aprovado a situação do potencial para conseguir a reforma tão sonhada de São Januário. Em relação a reforços, a gente viu ali que tem bastante otimismo, mas o presidente não pode falar muito porque o Felipe Coutinho tem vínculo ainda com a equipe do Aston Villa, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!